Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berger, professor de matemática. Nós estamos aqui nas atividades curriculares complementares com o apoio do governo do estado do Maranhão, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Hoje a gente vai começar uma aula direcionada aos nossos alunos da terceira série, né? Que estão aí com foco no Enem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que cai muito nas provas do Enem, né? Que são as unidades de medida, saber trabalhar com as unidades de medida, saber fazer as transformações, né? Transformar uma unidade para outra. Isso é uma habilidade e competência que o Enem gosta de cobrar dos nossos estudantes, certo? Então a gente tem que estar prestando muita atenção nesse sistema, como é que é organizado o nosso sistema de unidades de medida. Tá? Então a aula de hoje é direcionada a isso, conhecer as unidades de medida, vamos ver duas grandezas, vamos falar de medidas de comprimento e medidas de capacidade, mas assim é o mesmo sistema, a mesma forma, a medida de massa, por exemplo, né, é organizado da mesma maneira, né, o sistema é bem parecido com o sistema decimal, né, então a gente vai hoje conhecer as unidades de medida de comprimento, de capacidade e principalmente, galera, saber fazer as transformações. Ah, eu tenho uma medida que está em metro, eu quero transformar para quilômetro, né? Como é que eu faço? Então, é importante que a gente saiba fazer isso, beleza? Então, medidas de comprimento. Quais são eu vou colocar aqui as siglas, né, do nosso sistema métrico decimal para a unidade de comprimento, né? A unidade padrão é o metro, turma, o Mzinho. Certo? Metro é a nossa unidade padrão. Aí você tem os múltiplos e os submúltiplos do metro, que são unidades menores do que o metro e maiores do que o metro. Tá? Como o metro é uma medida de tamanho razoável, se você quiser medir algo menor do que o metro, usar um metro é inviável, porque fica um número muito quebrado. Então você pode usar um submúltiplo, aí você vai ter o decímetro, que é a 10ª parte do metro. Aí você tem um centímetro, que é a 100ª parte do metro, e você tem aí o milímetro, que é a 1000ª parte do metro. Então daqui para cá, você tem os submúltiplos do metro, que são as unidades menores. Perceba por que o sistema é chamado de sistema métrico decimal, porque ele vai dividindo em 10. Pega o metro, divide em 10 partes, cada parte é um decímetro. Pega o decímetro, divide em 10, cada parte é 1 centímetro, pega 1 centímetro, divide em 10, cada parte é 1 milímetro. Tá? Por isso nós chamamos de o nosso sistema é um sistema métrico decimal. Bom, assim como você tem unidades que são maiores do que menores, você tem as maiores, que aí são os múltiplos, né? Aí ao invés de você ir dividindo metro por 10, você vai multiplicando o metro por 10. Aí você vai ter o decâmetro. Aí você vai ter o hectômetro e você vai ter o quilômetro. Obviamente que dessas unidades aí, tem aquelas que são mais comuns para a gente, do nosso dia a dia. Por exemplo, uma medida como quilômetro, quais são as principais, mais comuns aqui que a gente usa no nosso dia a dia? O quilômetro para longas distâncias, né? O metro, né, que é a unidade padrão, o centímetro é uma unidade bastante importante, o milímetro também é uma unidade bastante importante, né? As outras também são, mas estou falando aqui as mais comuns, tá? Beleza, turma. Então, essas aqui são as principais unidades de medida de comprimento, né? Só como é que eu faço para eu ter um valor, uma medida que está em metro, eu quero transformar essa medida para centímetro? Vou dar uma dica, galera. É o seguinte, quando você estiver andando para a direita, nesse sentido, você vai transformar uma medida para uma que está à sua direita. A gente fala andar para a direita. Nesse caso, cada casa que você andar, você vai multiplicar, certo? Ou você vai multiplicar aqui por 10, se você andar uma casa, ou vai multiplicar por 100 quando for 2 casas, ou vai multiplicar por 1000 quando for 3 casas, e assim sucessivamente. Tá? Quando você caminha para a direita, né, você vai fazer multiplicações, né? Uma casa por 10, 2 casas 100 e assim sucessivamente, certo? Caso contrário, se você for andar para a esquerda, caminhar para a esquerda, ou seja, eu estou em metro e quero transformar para hectômetro, para uma medida que está à esquerda daquela que eu estou. Aí você vai fazer uma divisão.
né? Você vai dividir por 10, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. E as multiplicações e divisões por 10, por 100, por 1000, fica fácil porque você não precisa arrumar a conta. Você vai só empurrando a vírgula, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Então, dessa forma, eu faço as transformações. Tá? Professor, exemplos. Eu não entendi bem aí, faça alguns exemplos para mim. Beleza. Eu tenho 1,34 metros, né? Eu estou em metros. Eu quero transformar esse valor, quero um valor que represente a mesma coisa, o mesmo tamanho, só em outra unidade, em outra referência. Ora, de metro para milímetro, você vai andar quantas casas? Ah, professor, o senhor está aqui, ó. Você não conta a casa que você está, ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas para a direita. Ora, então você vai pegar esse valor e vai multiplicar por quem? Por 1000, tá? Então vai ficar 1,34 multiplicado por 1000. E o legal, turma, é que não precisa armar essa conta, né? O que acontece? Como a vírgula está aqui, ó, você vai multiplicar por 1000, você vai correr 3 casas para a direita. Se só tem 2 para correr, a casa que faltar você acrescenta um 0. Então você vai correr essas 2 casas que o número tem e acrescentar um 0. Então nós vamos ter 1340 milímetros. Pronto. Transformei a medida de metro para milímetro. Entendido? Ó, 17,4 quilômetros para metro. Eu estou em quilômetros e quero transformar para metro. Quantas casas são? 1 casa, 2 casas, 3 casas. De novo, vou multiplicar por 1000, né? Então, vamos lá. Vou pegar 17,4, multiplicar por 1000. Certo? Nesse caso aqui, turminha, eu tenho só uma casa para correr, eu tenho que correr 3. Tá? Então, eu corro a casa, o 174, as 2 casas que faltam são 2 zeros que eu acrescento, aí coloca a unidade. Ó. Metro. Importante colocar a unidade. O professor de matemática até que ele não é muito rigoroso com unidade, mas o professor de física, se não colocar a unidade, ele não aceita a questão. Certo, turminha? Vamos lá. 0,08 hectômetros para metro. Ó, de hectômetro para metro são 2 casas para a direita. Ó. Então, eu vou multiplicar por quem? Multiplicar por 100, perfeitamente, ó. 0,08 multiplicado por 100. Então, eu vou correr a vírgula 2 casas para a direita. Então, fica 8 metros. Os próximos exemplos é correndo para a esquerda, ó. Eu tenho 1.357 milímetros e quero transformar para metro, turma. Olha, eu tenho aqui, ó. Milímetro, eu estou andando para a esquerda, estou voltando. Quantas casas para a esquerda, turma? 3. Ao invés de multiplicar, eu vou dividir perfeitamente. Você vai pegar esse 1.357 e você vai dividir ele por 1000. Não precisa fazer conta, turma, não precisa. A vírgula está lá no final. Aí, nesse caso, eu tenho que correr a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 3. Então, você está aqui no final, 1, 2, 3, então fica 1,357 metros. 1.357 milímetros é a mesma coisa que 1,357 metros. Perfeito? Centímetro para metro. De centímetro para metro são 2 casas. Você não conta a casa que você está, certo? Vai até você chegar, ó. 1 casa, 2 casas. Para a esquerda, divide por 100. 2 casas, 2 zeros. Então, vai ficar 3.578 dividido por 100. Vírgula está lá no final, é um número inteiro, né? Essa vírgula corre 2 casas para a esquerda porque eu estou dividindo. Então, fica 35,78 metros. Pronto. Beleza? E a última aqui, de unidade de comprimento, 15.200 metros para quilômetro. Vou pegar 15.200 de metro para quilômetro, são 3 casas para a esquerda. Vou dividir por 1000. Certo? Dividir por 1000. Se eu posso cortar 2 zeros? Pode, mas nem precisa. A vírgula corre aqui, ó. 3 casas, fica 15,200 ou 15,2. Esse bom de 0 para cá não tem valor.
Pronto. Certo? Então, dessa forma eu faço transformações de unidade de medida, né? Tem que conhecer essa ordem aqui, o nome dessas siglas, é importante que você saiba, né? E aí você consegue fazer essas transformações com tranquilidade, certo? Bom, a gente falou de um sistema de numeração, né? É um sistema porque as outras unidades, para medir as outras grandezas, elas seguem o mesmo esquema que foi feito aqui. O que nós temos aqui? Você tem uma unidade padrão, aí você tem as unidades menores e a unidade maior. Como aconteceu com o metro, como acontece com o grama lá para medida de massa, como acontece com o litro na medida de comprimento. Ó. Isso aqui ó, é o litro, medida de capacidade, desculpa. Isso aqui é o litro, medir capacidade. Ó. Aí da mesma forma que acontece com o metro, lá na unidade de comprimento, vai acontecer também com o litro. Você tem os submúltiplos, os menores do que o litro, né? E os maiores do que o litro, né? Medida de capacidade mais comum para a gente, né? Assim, do nosso dia a dia, que a gente ouve, é litro e ml, né? Sei quantos ml, é uma unidade bastante comum, né? De medicação, litro a gente usa bastante, né? As outras unidades são quase desconhecidas, né? Centilitro, muito pouco, né? Então, aqui é o decalitro, hectolitro, quilolitro, mas é o mesmo sistema, né? Algumas unidades são mais familiar, porque está mais próximo da gente, certo? Bom, beleza, turminha. Aqui é a mesma coisa, tá? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. É o mesmo esquema aqui, tá? Então, as transformações se dão da mesma forma. Andando para a direita, você vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, dependendo da quantidade de casas que você for correr, né? Quando você anda para a esquerda, você vai fazer uma divisão por 10, por 100, por 1000, da mesma forma que acontece na unidade de comprimento. A gente tem que conhecer só os nomes, tá? Lá de medida de massa, grama, centigrama, decigrama, mesma coisa, tá? Então vamos lá. Quero transformar 42 litros para ml. Daqui eu estou em litro, quero andar para ml. Ó. 1, 2, 3. 3 casas para a direita, vou multiplicar por quanto, turma? Por 1000. 42 multiplicado por 1000. Aqui não tem vírgula para correr, só basta você botar o 42 e acrescentar 3 zeros. Né? Então você vai ter 42.000 ml. Ó. 42.000 ml. Certo? 1,5 litros para centilitro. Aqui eu estou transformando de litro para centilitro. Uma casa, 2 casas para a direita. Então eu vou multiplicar por 100. Vou pegar 1,25 e vou multiplicar isso aqui por 100. Então essa vírgula vai correr 2 casas para a direita. Vai virar um número inteiro. 125 centilitros. Certo? 0,05 quilolitros para litro. Aqui eu também estou andando para a direita, turma. 1, 2, 3 casas até chegar no destino. Então, esse 0,05 eu vou multiplicar por 1000. Essa vírgula corre 3 casas para a direita. Pessoal, mas só tem 2, fica faltando uma. Essa uma que falta eu acrescento um 0. Vai virar 50 litros, galera. Certo? Andou para a direita, multiplica, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000. Andou para a esquerda, divide. Ó, agora eu quero transformar de centilitro para litro. Eu quero fazer o caminho contrário que foi feito aqui, ó. Então, de centilitro para litro, ó, 2 casas para a esquerda. Então, você vai dividir por 100. 125 dividido por 100. Quando você divide, a vírgula corre para a esquerda. Vírgula está lá no final porque se trata de um número inteiro. Correndo para a esquerda fica 1,25 litros. Beleza? ml para litro. 3 casas para a esquerda. Vou dividir por 1000. Então fica 1545 dividido por 1000.
Essa vírgula corre para cá, 3 casas para a esquerda, 1,545 litros. E por último aí, 12.450 litros para quilolitro. 3 casas para a esquerda, divisão por 1.000. 12.450 dividido por 1.000. Então essa vírgula que está lá no final, corre 3 casas, fica 12,450. Ou 12,45 quilolitros, certo? Então, turma, unidade de medida, ele segue esse padrão aí. Só uma observação, que é uma relação que se tem muito útil em exercício, que é uma convenção que você transforma a medida de capacidade e volume. Ó, notem essa aí, ó. 1 centímetro, 1 ml, representa a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Certo? 1 litro, 1 metro cúbico, representa 1.000 litros. Notem essa relaçãozinha aí de medida de capacidade com medida de volume, que ela é interessante. Vamos ver aqui algumas questões, até questões do Enem que já caíram sobre isso aí. Vamos para os exercícios agora. Enem, adaptada. Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe 2 das melhorias. Largura das raias, cada uma das raias mede 2,5 metros, conforme o padrão oficial. Nas provas finais, a primeira e a 10ª ficarão vazias para evitar que as ondas desfavoreçam os atletas. Profundidade 2 metros, 3 metros. Com essa profundidade, a água que se movimenta em direção ao fundo da piscina demora para retornar à superfície e não atrapalha a progressão dos nadadores. A capacidade da piscina, destaque em litros. Galera, é uma questão também que envolve geometria, né? Como é um paralelepípedo, para você calcular o seu volume, você tem que multiplicar o comprimento pela largura pela altura, tá? Desse sólido aí, tá? Então a questão fala que ela tem 50 metros de comprimento, tem 10 raias de 2,5, né? Então você vai ter 25, né, metros de largura, e você tem a profundidade que é de 3 metros, certo? Então se você fizer essa multiplicação aqui, você vai obter 3.750 metros cúbicos. Lembra da relação que eu falei aqui na aula, de transformar a medida de capacidade em medida de volume em capacidade? 1 metro cúbico, turma, são 1.000 litros. Tá? 1 metro cúbico, então se eu quero saber qual é a capacidade de 3.750, eu vou multiplicar isso aqui por 1.000. Ó. Então isso aqui equivale a uma capacidade de 3.750.000 litros. Transformando aí de metro cúbico para litro, resposta correta, letra E de escola. Certinho? Vamos para a próxima. Na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra em uma aula de matemática. O professor considera que a medida encontrada por Mafalda, referente à maior circunferência do globo, foi de 80 centímetros. Além disso, informa que a medida real da circunferência da Terra é de 40.000 quilômetros. Nota quando a linha do Equador é aproximadamente 40.000 quilômetros. A circunferência da linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda? Olha, pessoal, vamos lá. A medida encontrada pela Mafalda, é de 80 centímetros. Mafalda é de 80 centímetros. Então ele quer saber quantas vezes a distância real, que é 4.000 quilômetros, é maior do que 80 centímetros. Toda vez que você tiver que saber quantas vezes uma quantidade menor está dentro de uma maior, eu tenho que fazer uma divisão. Acontece que aí é necessidade de você transformar. Eu não posso dividir 40.000 por 80, porque eles estão em unidades de medida diferentes. 40.000 quilômetros e aqui tem 80 centímetros. Eu teria que transformar
40 mil quilômetros para centímetros, ó. Esse cara aqui, ó, correr para cá, ó. Para que aí sim eu possa dividir por 80. Eu não posso fazer uma divisão de duas medidas em unidades diferentes. Então vamos dividir, vamos transformar. Então 40 mil quilômetros, para transformar para centímetros, são quantas casas? Quantas casas eu corri aqui? 1, 2, 3, 4, 5, turma. Então eu vou multiplicar isso aqui por 100 mil, 5 zeros. Ó. 100 mil. Tá? Vamos ver que número vai dar esse aqui, turma. Então vou repetir aqui os quatro zeros que tem aqui, 40 mil, e vou acrescentar aqui mais 5 zeros. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso tudo centímetro, né? 4 bilhões de centímetros. Aí sim, eu posso fazer para saber quantas vezes esse número aqui é maior do que esse. Essa é a medida real, essa é a medida da Mafalda. Agora os dois estão em centímetros. Aí sim eu posso pegar esse valor, aí eu posso fazer, né, a divisão. 4 bilhões dividido por 80. É isso? Posso aqui, ó, fazer essa divisão aqui, dá 5, né, 400 por 80. 5, né, e acrescentar os zeros que ficaram, 50 milhões. Certo? Então a resposta correta aí é a letra E de escola. Esqueça, não dá para fazer nenhum tipo de operação com medidas se elas tiverem medidas diferentes. Eu tive que transformar de quilômetro para centímetro. Beleza? Vamos para a nossa última questão de hoje. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Medida A, distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Altura B, entre o solo e o encosto do piloto. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se as seguintes. Ora, turma, então essa medida A, 2.300 milímetros, e uma medida B, 160 centímetros. Ele quer transformar essas medidas para metro. Tranquilo, turma? Se eu estou em milímetros, eu quero transformar para metro, são quantas casas para a esquerda? 3 casas para a esquerda, né? Aí, questãozinha do Enem, né? Então, eu vou pegar esse 2.300 e vou dividir por 1.000, porque eu estou andando para a esquerda, né? Então, basta você pegar a vírgula aqui, ó, e jogar para cá. 3 casas para a esquerda. Isso equivale a 2,3 metros, a medida A. Medida B são 160 centímetros. Agora, em centímetro, eu quero transformar para metro, são 2 casas para a esquerda. Então, no caso, eu vou dividir por 100. 160 dividido por 100. E aí você anda 2 casas para a esquerda, dá 1,6 metros. Aí você matou a questão. Resposta correta, letra B de bola, galera. Acesse o plano para mais informações, turma. Valeu, até a próxima.